Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Fernando. E nesse vídeo, aqui dentro da série Porquê, eu vou tentar demonstrar para vocês por que o gráfico da função afim é uma reta. Então vamos tentar responder essa pergunta. Por que o gráfico da função afim é uma reta? Pergunta de extrema relevância, até porque o assunto de funções é importante dentro da área da matemática e também dentro de outras áreas afins. Vamos só lembrar um pouquinho o que é a função afim, basicamente. A função afim ela vai ser uma função definida dentro do conjunto dos números reais e como contradomínio, como conjunto chegada, também o conjunto dos números reais, que tem uma lei específica. A lei estabelece que para cada valor de x que você ponha nessa função, você deva multiplicar por uma constante a e o seu resultado somar por outra constante b. Ambas constantes números reais. Tá bom? Então, vamos responder essa pergunta, mas antes disso, a gente vai estabelecer alguns pré-requisitos para justificar por que o gráfico da função afim é uma reta. Então, vamos aos pré-requisitos. O primeiro pré-requisito, pessoal, é a noção de distância entre dois pontos distintos. Tá? Então, o primeiro pré-requisito é a noção de distância entre dois pontos. Então, para a gente exemplificar, considera dois pontos com as suas coordenadas nos planos cartesianos. O ponto A, então com a sua coordenada xa e ya, e o ponto B com a sua coordenada xb e yb. A gente vai definir a distância entre esses dois pontos, A e B, no plano cartesiano, como sendo o número d, né, vem de distância mesmo, entre A e B, então isso aqui é uma notação, a distância entre o ponto A e B, como sendo a raiz quadrada da soma de dois valores. Que valores são esses? São os dois quadrados que representam a diferença entre as coordenadas dos dois pontos, as abscissas e as ordenadas. Então, está aqui a definição de distância. O segundo pré-requisito, pessoal, é a noção de pontos colineares. Bom, então considera os mesmos pontos, né? Então, os mesmos pontos anteriores, tá? Então considera os mesmos pontos anteriores, né? O A com as suas coordenadas, o B também com as suas coordenadas e o C com as suas coordenadas também. Aqui, só para não ficar dúbio, a gente vai pressupor também que as abscissas, né, seguem uma certa ordem. Então, nesse caso aqui, a gente vai pressupor que essas abscissas seguem uma certa ordem. Então, a gente vai dizer que A, B e C são colineares. Então, A, B e C são colineares. C e somente C, a distância de A até B somada com a distância de B até C for igual à distância de A até C. Bom, com esses pré-requisitos, nós estamos aptos a responder a nossa pergunta, né? Por que o gráfico de uma função afim é uma reta? Né? Então, como que nós vamos fazer isso? Então, a gente vai para as justificativas. Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai considerar, é claro, três pontos distintos no gráfico da função afim. E é claro, né, as suas ordenadas, né, então os valores de y de cada ponto, seguem uma certa regra. Então, o y nesse caso aqui, ele vai ser justamente a transformação do x pela função f, que nesse caso é uma função afim dada por ax mais b.
Então, a gente vai definir uma função afim onde o a aqui, o coeficiente angular e o coeficiente linear são números reais, constantes. E aí qual vai ser a ideia que está por trás? A gente vai estabelecer dentro da noção de distância, provar que dados 3 pontos que cumprem isso, né, então cumprem essa transformação aqui pela função afim, eles necessariamente têm que ser colineares, têm que estar na mesma linha. Bom, então nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir 3 pontos distintos, tá? 3 pontos distintos, A, B e C, cumprindo a lei da função f. Então nesse caso, o ponto A com a sua coordenada xa e a f, né, a nossa função definida por f de xa, função afim. O B, seguindo na mesma linha de raciocínio, f de xb. E por último, é claro, o C com sua f, né, de xc. Claro, nós vamos, para não ficar sem ambiguidades, pressupor também que as suas abscissas seguem uma ordem. Tá? Então, é como se o B estivesse à direita de A e o C estivesse à direita de B. Bom, por isso essas abscissas cumprindo essa ordem. E aí o que a gente vai fazer agora? Usar a noção de distância. Então a gente vai usar a nossa noção de distância para demonstrar o nosso resultado. Então vamos lá. Vamos calcular a distância de A até B, depois vamos calcular a distância de B até C, e por último vamos calcular a distância de A até C. E vamos ver se isso tem alguma relação. Então vamos lá. Distância de A até B. Lembra que pela definição, a distância de A até B é a raiz quadrada da soma de dois quadrados. Esses dois quadrados são definidos justamente pela diferença de suas abscissas. Por estarem elevados ao quadrado, eu posso trocar a ordem dessas abscissas que o valor aqui ao quadrado não vai se alterar. Eu poderia fazer xa menos xb ou xb menos xa. Qualquer uma das duas, ao elevar ao quadrado, me daria um valor positivo, que é literalmente o mesmo valor. Tá bom? Então, nesse caso aqui, por o xb ser maior que xa, eu vou botar aqui xb primeiro, menos xa. Não teria nenhum problema se eu invertesse a ordem. Mas, aqui eu vou colocar f de xb menos f de xa. Só que a f de xb, repara, a f de xb, pela lei, ela é a vezes xb mais b, bzinho, menos a f de xa segue a mesma lei, entretanto aplicado no ponto xa. A xa menos b. Tudo isso ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Repara que esse valor aqui se cancela. O b com o b daqui. E o a, que é comum nessa subtração, eu posso colocar em evidência. Então repara que isso vai dar para a gente o seguinte resultado. Raiz quadrada, xb menos xa ao quadrado, mais, repara, a que multiplica xb menos xa. Tudo isso ao quadrado. Botei o a em evidência aqui. Bom, o que vai acontecer aqui, né? O quadrado da multiplicação de dois números. Nesse caso é o quadrado tanto do primeiro fator quanto do segundo fator. E aí repara que nessa raiz quadrada aqui dentro, eu vou ter mais uma vez um termo em comum. xb menos xa é comum em ambas parcelas, ó. A ao quadrado, xb menos xa ao quadrado. Por ser comum em ambas parcelas, eu novamente posso botar em evidência e encontrar xb menos xa ao quadrado, que multiplica 1 para ter esse primeiro termo,
Repara, 1 para ter o primeiro termo e a ao quadrado para ter o segundo termo, 1 mais a ao quadrado. Então, nesse caso aqui, raiz quadrada desse termo aqui. Agora, repara, raiz quadrada de uma multiplicação dentro do conjunto dos números reais é a multiplicação das raízes quadradas. Só que a raiz quadrada de um termo que está sendo elevado ao quadrado, esse termo a gente só tem que observar o sinal dele, se ele é positivo ou negativo. Como o xb é maior do que o xa, por hipótese, esse resultado que está aqui é positivo. Tirar a raiz quadrada de um número que está sendo elevado ao quadrado, sendo que esse número é positivo, é o mesmo valor. Em outras palavras, é literalmente xb menos xa, que multiplica a raiz que sobrou, 1 mais a ao quadrado. Prestem bem atenção nesse resultado que está aqui. Bom, bem atenção nesse resultado que nós acabamos de encontrar. Porque o mesmo padrão vai servir para encontrar as outras duas distâncias. A distância de B até C como sendo xc menos xb, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado, e a distância de A até C como sendo xc menos xa, multiplica a raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado. Portanto, repara, a distância de A até B mais a distância de B até C, ela vai ser, repara, xb menos xa vezes a raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado, mais o resultado que a gente encontrou para a distância de B até C, xc menos xb vezes a mesma raiz quadrada, 1 mais a ao quadrado. Raiz de 1 mais a ao quadrado é um termo comum em ambas parcelas. Então, novamente, nós vamos botar em evidência e a gente vai ter aqui raiz de 1 mais a ao quadrado, que multiplica xb menos xa mais xc menos xb. E repara que o xb ele se cancela porque aqui é positivo e aqui ele é o seu oposto. O que a gente vai ter como resposta final? Que a soma dessas duas distâncias me dá xc menos xa vezes a raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado, que por sua vez é, pelo que a gente calculou, a distância de A até C. E isso é o suficiente para nos mostrar que os pontos A, B e C são colineares. São colineares. Ou seja, o gráfico da função afim f de x é uma reta. Então, pessoal, espero que eu tenha convencido vocês do porquê que o gráfico de uma função afim é uma reta. Até o próximo vídeo.